Se você é empreendedor e você não está olhando para IA, esse vídeo é para você. Então, aqui a gente vai falar sobre as 10 ferramentas obrigatórias de inteligência artificial que você precisa começar a usar no seu negócio. Boa, vamos lá, ó. A primeira delas parte de algo que toda empresa tem que fazer. E muitas vezes elas não têm braço ou know-how para fazer bem, que são criadores de site, ou criadores de páginas de venda, ou criadores de e-commerce. Qualquer coisa que envolva ter um URL na internet. E o que tem dentro desse URL pode ser feito por uma inteligência artificial. E tem várias, né? Eu fiz alguns testes aqui com a Lovable, por exemplo, em que você coloca um prompt e ele cria o código para você conseguir ter o site estruturado da forma como você quer, e você consegue editar o site de forma muito intuitiva, e mesmo que você não saiba mexer na interface, você consegue dar um prompt escrito da forma como você bem entender sobre o que aquele site tem que fazer, e aí ele vai entender o que você está dizendo e ele mesmo vai atualizar esse site. E tem outras que fazem isso também, a Hostgator Website Builder, a Framer. Eu cheguei a fazer um teste nessa Framer aqui e o resultado foi razoavelmente recente, ela não chegou a colocar algumas imagens, como você pode ver do que estava esperando, para esse site, mas eu testei uma chamada TenWeb, em que eu dei um prompt para ela criar um site de astronomia. Não só ela colocou imagens, ela colocou texto chamativo para conseguir atrair pessoas para ler aqueles artigos. Como também ela criou toda uma hierarquia de informações chamativas para que num primeiro momento que alguém olhasse para aquilo, cara, sinceramente não dava para dizer a diferença de que é um site que foi feito em literalmente alguns segundos. Então, para mim, Breno, pessoalmente, se o seu objetivo é colocar um site rodando, seja e-commerce, landing page ou lugar para produzir os artigos do blog do teu negócio, essa TenWeb para mim ganhou o top 1. Número 2, apresentação de slides. Tira uma dúvida, quanto tempo você não gasta utilizando Google Slides, PowerPoint ou Canvas? Particularmente o Canvas é um que eu gosto pra caramba, né? Eu uso muito tempo no Canvas. Só que, às vezes você tem pressa de conseguir construir alguma apresentação que tenha conteúdo, seja convincente, seja lúdica, didática e bonita, só que você não vai ter tempo para conseguir montar algo que seja de fato apresentável. Então, eu conheci uma plataforma que eu testei, como está aparecendo aqui, chamado presentations.ai. E ainda que seja em inglês, você dá o prompt em português, ela solta o conteúdo em português bonitinho. E que no meu caso, eu pedi para ela montar uma apresentação de 10 slides sobre rituais de rotina e gestão, e até pelos poucos slides ela acabou focando mais em feedback, só que inevitavelmente deu para ver que ela fez uma apresentação ultra decente e que talvez com um pouco mais de prompting e com uma quantidade de slides maior, ela genuinamente teria feito um excelente trabalho para fazer isso. Agora, pessoalmente, eu sinceramente acredito que a questão de tempo até as grandes plataformas de apresentação que já angariaram mais usuários, elas mesmas começaram a apresentar as suas próprias funcionalidades para isso. Então, da mesma forma como a gente já consegue usar o Gemini ali num Sheets, que é o Excel do Google, provavelmente daqui a pouco a gente também vai conseguir usar o Gemini para conseguir criar apresentações inteiras do zero. E a mesma coisa no Canva. O Canvas, inclusive, está até começando já a implementar IA para algumas imagens, ainda é algo bem embrionário, só que faz sentido que eles não vão lançar uma funcionalidade que realmente não seja algo que eles falam, porra, isso é legal pra caramba pra gente mostrar pro mundo. Então, certamente vai haver mais coisas surgindo nessas plataformas em breve. Mas até lá, essa Presentations AI pode ser uma mão na roda pra quando você tiver nesse momento de precisar construir uma apresentação bonita, estética, com conteúdo e ainda assim rápido quando você não tiver tanto tempo.